Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a Lívia e a Aline por esse convite, por mais essa oportunidade de estar aqui mostrando para vocês um pouquinho do meu trabalho. Meu nome é Luísa Fiorini, eu trabalho com educação alimentar e ensino crianças a se alimentarem melhor, as mães a alimentarem melhor seus filhos de uma maneira muito gostosa, muito lúdica, muito prazerosa. Quando elas vieram para mim com esse tema, como abordar os rótulos alimentares com as crianças, eu falei assim, putz, que desafio falar disso, porque é difícil, será que a criança presta atenção em nutrientes, será que não? Mas eu decidi seguir uma linha meio que pelo que eu faço com os meus filhos. Quando a gente trabalha rótulo alimentar, a gente tem que prestar atenção e fazer com que eles prestem atenção em elementos como ingredientes e com os elementos da caixinha do rótulo que tenham letras maiores, que é o que eles prestam mais atenção. Eles não estão muito importando muito com nutrientes ou com a quantidade de sódio, com a quantidade de caloria, mas eles sabem, por exemplo, diferenciar comida de verdade de aditivo químico. E é por essa linha que a gente vai. Outra coisa bacana de abordar quando a gente vai levar os meninos para comprar no supermercado, para prestar mais atenção nos rótulos, é quando a gente pede para eles prestarem atenção nos desenhos que tem nas embalagens. Acho que muito já foi falado aqui no Conalco sobre a rotulagem, sobre os desenhos, sobre o uso da propaganda para criança, mas a gente precisa deixar eles atentos a isso, mostrar para eles qual é a verdadeira intenção da indústria quando eles colocam esses desenhos nas embalagens dos alimentos. Então, colocar para eles também que quando o alimento tem esses desenhos, eles precisam estar atentos, porque geralmente são os alimentos que mais têm açúcar, mais têm sódio, mais têm gordura. Então, eu fiquei pensando como eu poderia abordar isso e mostrar para vocês um jeito fácil de transmitir isso aos seus filhos. E a melhor maneira para mim é usando o lúdico. Então eu criei um programa e trouxe aqui para a vila, eu estou num espaço gourmet, chama Vila do Chefe aqui, e trouxe aqui para dentro da vila 15 crianças. E a gente fez dessa tarde de atividades o Brincando com a Comida, que foi uma tarde dividida em atividades usando o alimento, mas que elas não tivessem que ter a obrigação de experimentar. Eles estavam brincando com o alimento. Então, dessa forma, eu consegui explicar para eles o que eu queria que eles prestassem atenção dentro dos rótulos. Então, como que foi essa tarde? A gente começou fazendo um pão, então eu levei as crianças para a cozinha, elas me ajudaram a fazer um pão, a gente falou sobre os ingredientes do pão, usamos 5 ingredientes para fazer o pão. E aí, cada um colocou um pouquinho, cada um colocou um ovo, ajudou a quebrar o ovo, amassaram. Algumas crianças têm muita aversão a pegar naquela mistura inicial, mas com calma eles vão dando conta. Então eles amassaram o pão, fizeram, sovaram, bateram na mesa. E aí, a minha intenção era mostrar para eles que eles não precisam da bisnaguinha para ter um pão em casa. E que o nosso pão era mais gostoso até que a bisnaguinha industrializada. Então eles fizeram um pão, enquanto o pão esperava um pouquinho, para crescer, para desenvolver, a gente começou as brincadeiras. Eu comecei fazendo um bate-papo, então nesse bate-papo foi bacana porque eu tinha um pacote de bisnaguinha que estava com 1 mês de vencimento, já tinha passado 1 mês de vencimento, e ela não tinha estragado ainda, ela estava intacta. E aí eu comecei a conversar com eles, falei assim, olha, vem cá, vocês viram como a gente faz pão? O que a gente usou? Quantos ingredientes a gente usou? A gente usou manteiga, farinha, a gente usou ovo. São ingredientes de verdade? São. Então ótimo. Então me explica por que essa bisnaguinha aqui está vencida há 1 mês e ela não está estragada. Ela está verde? Ela está podre? Ela está com cheiro ruim? Não. E aí eles ficaram encucados com aquilo e alguns pescaram, deve ter aditivo químico,
deve ter muita gordura, e aí a gente começou a discutir alguns industrializados que eu deixei disposto na mesa para eles. Então a gente pegou a bisnaguinha, a gente pegou o suco de laranja, um suco de laranja de caixinha, totalmente artificial. E aí eu comecei a ler para eles os ingredientes. Ó, falei, eu vou ler os ingredientes. Vamos ver se vocês vão conseguir conhecer todos os ingredientes que tem aqui. E aí eu comecei a ler. Ah, então nesse suco de laranja, tá falando que é suco de laranja na caixinha. Aqui tem água, suco de maçã, suco de laranja. Ué, mas tem mais suco de maçã que suco de laranja? Então esse suco é de suco de maçã ou de laranja? E aí a gente foi, porque no processo, na lista de ingredientes, ainda tinha suco de maracujá, suco de abacaxi, então eles ficaram super impressionados. Eu falei assim, gente, essa indústria está enganando a gente. E no meio desses insumos, no meio desses ingredientes, ainda tinha nomes como dióxido de enxofre, ácido benzônico, algumas coisas que para eles é muito fora do normal. Eles nunca ouviram falar desses nomes, às vezes nem a gente nunca ouviu falar. E aí era aí que eu pegava neles, falava assim, mas aqui, isso é ingrediente de verdade? Nitrato, nitrito, eu consigo comprar isso no supermercado? Não, aí eles falam, não consegue. Eu falei assim, então ótimo, isso não é comida de verdade. Isso é químico? Isso é tóxico. Eu falava assim, mas isso é tóxico, isso é químico, então isso faz bem para a nossa saúde? Não, e eles começaram a reparar nos outros rótulos que também tinham nomes que não faziam parte da comida de verdade. Então a partir daí a gente começou outras brincadeiras. A gente fez a brincadeira do iogurte, que eu dividi uma bandejinha de iogurte branco em dois potinhos e coloquei corante rosa em um, corante amarelo em outro. Esse corante, aí misturei, eles não viram esse processo. Então, olha que eu perguntei, esse iogurte é de quê? Ah, esse iogurte é de banana, todo mundo falou. E esse rosa? Ah, esse iogurte é de morango. Todo mundo acreditou que aquele iogurte era de banana e de morango. Eu dei para eles experimentarem e eles continuavam convictos que aquele iogurte era de banana e morango. E aí, depois que eles tomaram o iogurte inteiro, eu falei assim, enganei todo mundo. Porque esse iogurte não é nem de banana nem de morango, esse iogurte é de coco. E aí, mais uma vez, eles ficaram surpresos e aí eu fui conseguir explicar para eles o que a indústria quer quando eles colocam corantes dentro do alimento. Então, assim, eu cheguei a perguntar para eles, vocês acham que a indústria coloca mais corante para a gente acreditar que tem mais fruta ali? E aí eles foram associando isso de uma forma prática. A gente passou pela brincadeira da memória, a gente fez uma brincadeira de memória humana. Então eu peguei alguns ingredientes exóticos, então tinha maxixe, cana-de-açúcar, que a maioria delas não conhece, tinha pitanga, o que mais? Tinha lixia, alguns alimentos exóticos, e cada um segurava a sua plaquinha e uma criança ia escolhendo, eu quero você e você. Então elas viravam, se não desse certo, se não fizesse par, elas desviravam, se desse certo, as duas crianças que saíssem do jogo escolhiam mais duas. E aí foi daí por diante até acabar o último. Então esse foi o jogo da memória humana e a minha intenção com isso era mostrar que as frutas, legumes exóticos podem ser super bonitas e super diferentes também. E fora do que eles já conhecem também como comida normal, banana, maçã, que é o que já está na rotina deles. Depois da brincadeira da memória, a gente fez uma brincadeira sensorial. Eu queria que algumas crianças tivessem mais intimidade com aquele momento. Então eu vejo que algumas crianças têm nojo de pegar, têm nojo de sentir. Então eu queria desmistificar isso um pouco, transformar isso em brincadeira. Então eu tenho lá em casa aqueles brinquedos que são legumes, né? Que tem velcro, tem vários legumes, tem frutas também. Então peguei alguns legumes-chave, tipo cebola, vagem, tomate, que mais tinha chuchu, e eles são de plástico, né? Então escondi em 2 vasilhas de farinha de trigo e
coloquei as duas equipes para poder achar. Então eles tinham que achar as metades dos alimentos com os pés. E foi muito bacana porque quando eles encontravam, as duas equipes tinham que se comunicar para poder juntar o alimento e tornar o alimento inteiro, né? Não ia ser metade mais. Isso criava um momento de interação com os colegas e com o alimento também. Essa brincadeira no final acabou virando uma guerra de farinha, que foi muito legal. Os meninos começaram a jogar farinha um no outro e depois jogaram farinha em mim, e foi muito divertido, mas fez uma super bagunça. Depois do jogo da farinha, eu levei eles para um outro momento, para usar outro sentido, que era o aroma, né? Então a gente ia usar o olfato para poder identificar os alimentos. A gente vendou o olho, e aí a minha intenção com essa brincadeira era mostrar para eles que quando a gente não usa todos os sentidos, quando a gente tem um sentido prejudicado, fica mais difícil um pouco de identificar o aroma, talvez. Então, vendei os olhos deles, e eu queria mostrar para eles também que quando a indústria usa os aromatizantes, fica mais fácil de identificar do que é aquele alimento, e ela mascara a quantidade de fruta que tem ali. Então, às vezes, eles colocam uma quantidade de fruta X, mas colocam um aromatizante para poder reforçar o sabor dessa fruta e o aroma dessa fruta. E, mais uma vez, eles enganam a gente. Então, coloquei as vendas nos olhos e eles tinham que adivinhar aromas fáceis, aromas fortes e aromas difíceis. Nos aromas fáceis eu coloquei limão, canela. Nos aromas fortes coloquei café, alecrim, coloquei vinagre, que é um cheiro forte e repulsivo. A maioria delas não gosta. E nos cheiros difíceis eu coloquei batata crua, azeite, sálvia, que são cheiros que geralmente eles não identificam com facilidade. Algumas crianças adivinharam todas, isso foi bem legal, porque eles criaram um pouco de disputa e depois eles queriam repetir a brincadeira. Nos difíceis eu também usei a beterraba, que também é difícil de identificar o cheiro quando você não vê a cor, né? Então foi bem legal, eles ficaram surpresos como eles conseguiam identificar o cheiro das coisas. Quando a gente voltou para a cozinha, depois desse momento, a gente teve um momento de lanche. O pessoal da lancheira também trouxe um lanche para eles também, com um bolinho, um picolé de melancia, suco de laranja. Então eles se alimentaram de uma forma super bacana. A gente, aqui fora na vila, tem uma mangueira enorme, então eles sentaram embaixo da mangueira, a gente fez um piquenique ali e criou também um momento de romance ali, né, com aquela situação. Eles adoraram sentar ali e tomar um lanchinho em grupo. A maioria das crianças não se conheciam, mas elas têm grande facilidade de fazer amizade, então isso facilita muito. E aí, depois do lanche, a gente voltou para a cozinha para poder modelar os pães. A fome sempre é despotente. Toda fome é tão carente. Qualquer coisa que alimenta. Como o amor que a gente sente. Como o amor que a gente sente. Estou ficando impaciente. Minha fome é persistente.
de novo, eu mostrei pra eles, eu fiz uma espécie de cinema aqui, uma salinha, e mostrei pra eles um vídeo, que é um vídeo que tá no YouTube, vou passar pra vocês também, que é muito bacana, esse vídeo é muito emocionante, eu fiquei muito mexida com ele, a gente trabalha com cozinha, a gente fica super mexido com o vídeo que fala de comida. Então, quis passar pra eles. E esse vídeo mostra um casal que começa fazendo uma limonada e cada um faz a limonada para vender e aí de repente eles começam a disputar um com o outro e aquilo eles tornam grandes industriários e transformam a limonada numa coisa irreconhecível a ponto de que quando eles experimentaram uma vez eles não gostaram daquilo, falaram, gente, o que eu fiz com esse alimento? E aí que eles foram entrar dentro da própria fábrica, né, e viram o que eles estavam fazendo com aquilo, em que eles transformaram aquela limonada. E aí eles conseguem olhar um para o outro, dar as mãos e voltar a fazer uma comida de verdade. Eles começam a cozinhar de novo, abrem um food truck, então é bem bacana a história. E passei isso para eles adoraram assistir. E eu sei que no final eu coloquei a responsabilidade nas mãos deles. E aí... Mas a gente pode beber. A gente pode beber o que é roxo? Roxo? Quem sabe um suco de laranja com beterraba? Eu já. Ai, é muito bom, minha mãe já fez. Suco de laranja com beterraba é uma delícia. Aqui, ó, então eu vou dar pra cada um. Nós vamos fazer uma roda lá na macieira. E aí Você vai usar os dois de ingredientes e a gente vai fazer nossa própria lojinha. Aí vai chamar, faz nossa própria lojinha. Quem quer? falei assim, vou transformar vocês agora nos donos das indústrias. Vocês são os futuros donos das indústrias. E vocês precisam passar para as pessoas informações sobre alimentação saudável. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão fazer sua própria estratégia de propaganda. Essa estratégia para casa e vocês vão fazer a propaganda para os pais de vocês. Então eu entreguei para eles cartolina, caneta, giz de cera, brilho, cola colorida, brilhante, todo o material que eles precisavam, crepom, papel crepom, para eles poderem fazer a arte deles e colocar no papel, que isso é muito importante para eles, eles conseguem se expressar muito a partir do desenho, a partir do papel. O que eles tinham sentido com a aula que eles tiveram. E esse momento é muito completo, porque eles conseguiram expor de uma forma muito legal. Alguns desenharam um pedaço do filme que eles acharam legal, outros desenharam, fizeram uma campanha mesmo, tipo, alimento de verdade sim, alimento industrializado não,
Então, comida de verdade, aí tinha um bonequinho com a mão pra cima, outros desenharam alguns alimentos de verdade, outros desenharam algumas coisas que a gente fez durante a aula. E eles levaram, cada um levou sua cartolina para casa e eles se empenharam bem. E aí eu vi que a mensagem tinha sido passada de uma forma bacana, porque eles aprenderam aquilo e eles começaram a prestar atenção nos outros rótulos que estavam na mesa também. Depois desse momento, eu servi o pão. Então, a hora que eu coloquei o pão para assar, o ambiente, o cheiro tomou conta do ambiente e aquilo, eles ficaram impressionados. Todo mundo, todas as crianças comentavam: nossa, que cheiro bom, delícia esse cheiro de pão. E aí eu falei assim: gente, vocês fizeram esse pão. Pra que a gente precisa da indústria se vocês fazem esse pão tão bem? Olha o cheiro disso. E aí eu peguei e comecei a passar o tabuleiro de pão que tinha recém-assado, né, perto deles. Eles pegavam um pão quentinho, comiam o pão. Eles quiseram guardar o pão para levar para os pais experimentarem. Eles têm muito orgulho das pessoas experimentaram. Teve um parceiro aqui na vila que deixou alguns alimentos hidropônicos. Ele estava fazendo outra gravação aqui, então ele ofereceu que as crianças levassem os alfaces para casa. E tinha assim, alface, almeirão, couve, uma couve diferente, couve de Bruxelas, tinha vários alimentos diferentes. E aí cada um levou seu pezinho de alface para casa. Então foi uma atividade muito bacana para eles conseguirem identificar qual é o alimento de verdade e qual é o alimento químico, qual que é o elemento químico que está dentro daquele industrializado, para eles poderem fazer as próprias escolhas, porque criança propaga muita informação. Então assim, eu saí daqui com a certeza de que elas vão chegar em casa e na hora de ir ao supermercado, elas vão pedir para as mães lerem os ingredientes. Porque criança não está preocupada com a tabela nutricional e não tem que estar. Criança não tem que saber qual é a função da vitamina, qual é a função da proteína, pelo menos por enquanto, até uma certa idade. Mas ela precisa saber se naquele industrializado a maior parte dos ingredientes é comida de verdade, quais os insumos químicos tem ali dentro. E aí a gente vai falando, esse insumo não faz bem por isso e aquilo, e aí eles vão absorvendo isso de uma forma legal dentro da rotina deles. Eu coloco muito o exemplo da minha filha, de quando eu levo ela ao supermercado, eu levo mais ao sacolão do que ao supermercado. Então quando eu levo ela, eu faço questão de ler todos os ingredientes das coisas que eles me pedem. Então assim, mãe, quero esse achocolatado aqui agora, quero, não quer saber de ingrediente. Eu falei assim, olha, infelizmente a gente vai precisar saber de ingredientes, sim senhor, vamos ler. Se eu ler e você souber todos os ingredientes estão aqui, eu compro. E aí nesse dia ela queria um achocolatado e falei com ela assim, ó, tem isso, aquilo, conservante blá, amido de milho, e fui dando pra ela todos os ingredientes que tinha, eu nem lembro quais são. Então ela olhou e falou assim, mãe, acho que é melhor tomar uma água, né? Então eles têm capacidade de absorver essa informação e a gente precisa usar disso. Então toda vez que você for ao supermercado, que ele for fazer uma compra com você, ou que ele te pedir um alimento industrializado, lê com ele o rótulo, lê com ele os ingredientes, né? Que às vezes são informações enganosas também de adição de vitamina. Fala com eles que também a gente não precisa comer nada que é adicionado de vitaminas se a gente tem uma boa alimentação em casa. E é por aí. Eu espero que eu tenha
tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, estou disponível nos meus canais na rede. Eu tenho um site que chama alimentaçãoinfantil.org, tenho o Alimentação Infantil Oficial no Instagram e o Alimentação Infantil no Facebook. Eu fico logada o tempo todo, pode me perguntar, pode entrar em contato comigo e a gente vai dando ideias do que a gente pode fazer para ensinar esses meninos e essa nova geração da melhor maneira, da maneira mais